Vai começar o programa Eu e Elas, oferecimento Sicoob. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? O Sicoob tem tudo para ser seu. Olá, meus amores, está no ar mais um programa Eu e Elas, a sua revista semanal eletrônica, comigo, Isa Mendonça, que passa aqui na TV Tribuna todo sábado de manhã, o seu programa de sábado. Pois é, e o programa de hoje está muito legal. Tem um bate-papo, uma conversa de mulher para mulher, onde a gente vai falar sobre maturidade, longevidade, menopausa e muito mais. E você vai conhecer também o apartamento decorado do Manami Ocean lá na Enseada Azul, em Guarapari. Um luxo, tá? E, claro, tem a nossa expedição, a continuação da expedição em Arraial da Ajuda, programa Eu e Elas de verão. Bora começar? Depois da vinheta, o programa tá no ar. Agora sim o programa começa e eu já estou aqui com essas mulheres maravilhosas, super potentes. E eu vou apresentar uma a uma para você. Doutora Lorena Galais, médica ginecologista. Roberta, que é embaixadora da cultura gospel no Espírito Santo. Lídia Santos, terapeuta. E Rosa Barros, que é psicóloga. Eu disse que eram só mulheres potentes e o nosso bate-papo vai ser exatamente sobre isso. Sobre a potência feminina e a maturidade. Quais são os impactos que a maturidade causa na vida de cada uma de nós, mulheres aqui, e de você que está em casa. Eu quero começar pela doutora Lorena. Doutora Lorena, quais são os impactos da maturidade na vida da mulher? A maturidade a gente começa a nível hormonal aos 35 anos de idade, onde nossos níveis de hormônio começam a cair devagar, lentamente, e aos nossos 40 anos, quando a gente está no pico ali produtivo, funcional, nós começamos a ter uma queda hormonal. Sem contar que traz aquele estigma, né? Tá entrando em climatério, tá perto da menopausa. Gente, por que ainda hoje, em pleno século XXI, a gente tem dificuldade de aceitar a menopausa, de falar sobre menopausa? Por que isso acontece, Rosa? Muitas mulheres, elas têm dificuldade de entender o que é a menopausa, então a gente precisa trabalhar de forma precoce, ensinando para essas mulheres quais são esses sintomas, para que esses sintomas da menopausa ele não seja confundido com transtornos emocionais, com transtornos de comportamento. Lídia, você já entrou na menopausa? Eu já entrei na menopausa. Tem vergonha de falar? Não, muito pelo contrário. Eu acho que a menopausa, se você trabalhar a tua mentalidade, ressignificar essas crenças com o inconsciente coletivo, nos traz até nos dias atuais, Isa, porque é uma coisa curiosa, né? Nós somos a primeira geração a ser disruptiva e ressignificar a menopausa. Na verdade, hoje nós somos mulheres potentes, mesmo estando em menopausa, estando em climatério. E aí, Roberta, com você aconteceu como, né? Roberta é a mais novinha aqui da gente, ela tem 35 anos, é a caçulinha, mas ela também teve um momento difícil na vida. Isa, como que eu sou bariátrica, então eu já vim por uma transformação de vida e hoje, quando a gente fala sobre algo que vem um hormônio junto com a bariátrica, a gente leva um impacto muito grande, porque primeiro a gente vem com uma transformação de vida de perca de peso, porque eu não queria falar para as pessoas que em apenas meus 35 anos, 34 anos, eu não menstruava mais após a bariátrica. Então, quando eu comecei a fazer essa transformação de reposição, né, de transformação para que eu voltasse a menstruar, quando eu consegui voltar ao meu ciclo normal, eu falo para você que eu chorei muito, porque para mim foi uma vitória muito grande. Por aí a gente vê a importância da reposição hormonal, porque no caso da Roberta, ela entrou numa menopausa forçada, não é isso, doutora Lorena? Foi uma descompensação hormonal pelo bloqueio do eixo, que a gente chama, né? As ordens não chegaram no ovário,
ela estava passando por aquela fase de perda de peso importante. Isso acontece. São bloqueios temporários, são menopausas centrais, né, originadas do cérebro, temporário, que depois a gente consegue reverter. Mas ainda assim, fisicamente, ela sente como menopausa. Agora, Rosa, quando a gente fala dos impactos psicológicos, uma das coisas que me chama muita atenção é que a gente tem muita vergonha, né, de falar, entrei na menopausa. Por que isso acontece? Justamente essa queda hormonal que acontece, né, no corpo da mulher faz com que exista um distanciamento dentre o que ela é, o que ela sente internamente, sem contar com o que a sociedade construiu. A nossa luta na área da saúde é fazer com que essas mulheres entendam, né, que o tratamento correto, o estilo de vida correto é o que vai fazer com que ela continue na crescente, apesar dos hormônios estarem ali se ajustando com o tratamento adequado. É isso mesmo, doutora? Exatamente isso. A gente mantém um nível hormonal adequado para ela e geralmente assim, a gente tem vários tipos de tratamentos hormonais. E tem os não hormonais também. O importante é tratar. E o que nós vamos tratar? O sintoma, nós vamos tratar aquele déficit. Tem mulheres que não sentem nada até os 50, 58, 60. Tem mulheres que engravidam aos 56 anos, nós temos exemplos disso. Mas tem mulheres que começam a sentir aos 35, 38, 40. Então não importa a idade biológica dela, importa como que estão os níveis hormonais, para que esses níveis hormonais não alterem a sua percepção, a sua cognição. Lídia, você hoje, aí com seus 40 e poucos anos, já menopausada, mas uma mulher altamente produtiva, quando chega o universo se abre. Pois é. Me conta, como você se vê hoje, Lídia, e a Lídia de 25 anos atrás? Eu hoje me vejo na minha melhor versão, minha amiga. O que eu quero trazer para essas mulheres, né, que é uma caminhada, né, do nosso olhar. E quando você consegue equilibrar os seus hormônios, a sua qualidade de vida retorna e você consegue transformar a sua mentalidade enxergando, né, as partes positivas que existem nisso, onde você está aí na idade da loba, universo. Maravilhosas. Existe um universo para ser descoberto na idade da loba. E eu, graças a Deus, posso falar, depois que eu comecei a fazer a reposição hormonal, e de fato ela está falando isso, porque a gente estava conversando antes e as meninas falam, você tem que dar seu depoimento. E eu vou dar aqui muito rapidamente para vocês. Antes da reposição hormonal, e eu nem acreditava muito, disse para a doutora Lorena, esse lance de passar um remedinho na pele, isso não vai surtir efeito, porque a gente está num estado tão deprimente, tão deplorável, porque a gente se olha no espelho e não consegue se reencontrar, se achar. E aí você pensa que você não vai resolver. Então, assim, a reposição hormonal, ela realmente mudou a minha vida, me fez me reencontrar comigo mesma, a ponto de eu olhar para mim e falar bem assim, não, eu de fato estou produtiva, eu consigo fazer, eu consigo namorar, eu consigo olhar a vida com o olhar de quem está se apaixonando novamente pela primeira vez. Esse bate-papo feminino é importante para poder deixar para vocês que estão aí assistindo a gente, que é natural, nós mulheres passamos por essa fase e, como a doutora Lorena disse, por várias fases ao longo da vida. Então, essa é mais uma fase que a gente está passando por ela e vai chegar ao final muito bem, como você pode ver todas nós aqui. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês e você continua aqui ligadinho porque tem mais novidade no programa, viu? E agora, depois desse bate-papo aqui, você vai direto comigo lá para Enseada Azul, em Guarapari, e vai conhecer em primeiríssima mão o apartamento decorado do Manami Ocean Live. Bora acompanhar? Guarapari ganhou um novo endereço de alto padrão com o lançamento do apartamento decorado, empreendimento da Invite na Enseada Azul. Assinado pelas arquitetas Bruna e Paula Rodi, do Inspira Conceito e Design, o projeto valoriza a vista permanente para o mar e o uso de materiais naturais, criando uma atmosfera sofisticada e sensorial.
Olha, eu acho que o Manami é um empreendimento único na região, porque ao mesmo tempo que você está numa posição muito estratégica na Enseada Azul, próxima de tudo, do burburinho, das melhores praias, você está um pouco isolado dessa confusão, então longe do barulho. E aí eu acho que você está meio que nesse oásis mais próximo de tudo. E os apartamentos, por serem prédios um pouco mais baixos, você tem essa sensação de estar imerso no meio do mar. Então dá essa ideia de um refúgio que só vindo aqui para conhecer e entender realmente o que é isso, que é realmente incrível. O projeto, que se consolida como o primeiro condomínio clube da região, propõe uma experiência inédita de moradia à beira-mar, unindo a arquitetura contemporânea, natureza preservada e bem-estar. Implantado sobre uma formação rochosa, o Manami possui uma vista permanente para o mar e uma relação direta com o entorno natural. Esse contexto inspirou um projeto que equilibra a força da rocha com a leveza do oceano. O Manami está implantado em uma rocha e cercado desse oceano. Então a rocha a gente trouxe muito viva no projeto, trazendo alguns pontos de quartzitos exóticos e valorizando também as próprias pedras entregues pela construtora, que são pedras super nobres. E aí a gente quebrou essa personalidade e essa coisa da força da pedra com elementos mais leves que remetem ao mar. Então com os tons de verde água, também com alguns elementos mais naturais e tecidos mais leves e claros que fazem essa referência aí, essa vida mais à beira-mar. Pensado como um apartamento de férias, o decorado prioriza a integração dos espaços e a convivência. Cecília Zon destacou que o Manami foi concebido para oferecer exclusividade, bem-estar e uma relação profunda com o litoral capixaba. Esse apartamento decorado, a ideia é justamente mostrar como esse conceito também se reflete na arquitetura de interiores e nas especificações, o cuidado que a Invest tem nessas especificações de materiais. Então, o piso que hoje a gente apresenta no decorado, os revestimentos de banheiro, as bancadas que são todas em Taj Mahal, refletem essa qualidade do produto final que nós vamos entregar. E é uma paleta neutra, é uma paleta que fala com essa atmosfera da praia, com as texturas, com essa coisa da rocha, o material, a pedra é muito valorizada. Essa península era um grande maciço rochoso, então a gente traz essa coisa forte da pedra numa paleta mais neutra, exceto, obviamente, a marcenaria, que isso foi feito agora para esse decorado, mas esse acabamento final, a piscina ígnea, a varanda, que traz a praticidade de você ter uma piscina, mas não depender desse cuidado de uma piscina tradicional. Ela é autolimpante, é uma piscina que você programa, quando vai limpar, você programa o aquecimento. Então, essas facilidades que também vêm agregadas ao produto. O Manami foi concebido para promover o chamado bem-estar azul, conceito que associa a proximidade com o mar à qualidade de vida. E é muito legal essa questão de ser um apartamento e ao mesmo tempo parecer uma casa. Isso, eu acho que a gente tem o melhor dos dois mundos aqui no Manami, que é, você não tem uma casa, todo o trabalho de uma casa, quer dizer, você tem a praticidade de um apartamento, mas ao mesmo tempo você tem a atmosfera de uma casa, porque você está muito no nível do mar, nessa cota, que possibilita essa integração com o mar. Muitas vezes eu moro mesmo e tem muitos apartamentos com vista a mar, então você está no apartamento e você olha a praia, aqui você está no nível dessa paisagem do entorno. O Manami Ocean Living é um empreendimento que vai além da arquitetura e da localização privilegiada. O empreendimento se apresenta como uma experiência completa de moradia, onde a natureza, o conforto e a sofisticação se encontram para traduzir um novo jeito de viver à beira-mar, com respeito ao território, exclusividade e conexão permanente com o oceano. Um luxo, não é mesmo? Muito bonito, parabéns! E olha, agora a gente vai para um rápido intervalo, você não sai daí não, porque já já eu tô de volta.
Estamos de volta e agora a gente continua a nossa segunda parte da expedição verão do programa Eu e Elas, lá em Arraial da Ajuda, na Bahia, em Porto Seguro. Depois do primeiro encantamento, Arraial da Ajuda se revela com mais calma. É como se o lugar pedisse menos pressa e mais presença. Afinal, Arraial não é só cenário bonito, é estado de espírito. Aqui o dia começa cedo, com o sol dourado, as falésias, e termina devagar quando o céu muda de cor e convida a ficar mais um pouco. As praias, Pitinga, Mucugê, Parracho, entre tantas outras, parecem moldadas para esse ritmo, ora agitadas, ora silenciosas, mas sempre acolhedoras. O mar em tons que variam do verde ao azul profundo lembra que a natureza sabe exatamente o que faz. Entre uma caminhada e outra, foi surgindo histórias de quem escolheu Arraial para viver, de quem veio por acaso e ficou por amor. Empresários, chefes de cozinha, pequenos empreendedores que transformam simplicidade em identidade. Em Arraial da Ajuda, as histórias também são servidas à mesa. Bem em frente à pracinha da Matriz, um espaço chama a atenção não só pela beleza, mas pelo que carrega de propósito. Foi ali, no restaurante Cajuá Cozinha, que eu conheci a Tabata e o marido dela, o Leonardo, chefe de cozinha. Um casal que transformou o sonho de morar na Bahia em realidade. O espaço reflete essa mesma alma, bonito, leve e rústico, integrado ao movimento da praça, onde moradores e visitantes se encontram sem pressa. Gente, mais um dia em Arraial da Ajuda e hoje eu vim conhecer o Cajuá Cozinha, um restaurante super acolhedor, que tem essa parede linda que já me encantou de Itaipá. Tem uma história aqui com essa casa que a gente vai descobrir também. E eu tô aqui com a Tabata, que é a proprietária, e o marido dela, o Leonardo, é o chefe de cozinha. E depois a gente vai contar um pouquinho dessa história. Tabata, obrigada por me receber. Eu que agradeço. Tabata, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como surgiu a vontade de você sair de São Paulo, né, e vir pra cá, pra Bahia, pra Arraial. Como que foi que você veio parar aqui? Claro. Essa é uma história que eu gosto muito de contar, porque eu sempre trabalhei com turismo, né? Sou do ramo de turismo e hotelaria desde os 18 anos. Tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro e alguns lugares também do mundo. E sempre que eu vinha a trabalho para o sul da Bahia, eu não tinha vontade de voltar. Então, muitas vezes, durante essa minha estada de trabalho aqui, o meu marido vinha me encontrar nos finais de semana, a gente esticava um pouquinho e a gente aproveitava aproveitava o Arraial, Trancoso, Caraíva, até que um dia nós passamos 30 dias de férias aqui e começamos a anotar no papelzinho mesmo o telefone das casas para arrendar, as lojas de locação, para a gente entender se fazia sentido para a gente, né? Então, o Arraial foi um lugar que eu encontrei bastante acolhedor. Arraial foi o lugar escolhido pelo casal. Um destino que virou casa, inspiração e palco para uma cozinha autoral, afetiva e cheia de identidade. O Léo, ele traz para o Cajuá uma cozinha que tem bastante autenticidade. A maioria dos pratos do nosso cardápio, que não é grande, é um cardápio enxuto, são autorais. E ele sempre traz ingredientes de alta qualidade, né, com um toque de brasilidade. O Arraial, ele é um lugar, eu acredito que bastante democrático, né, então há uma diversidade de restaurantes. As praias aqui, você pode ir caminhando de Arraial até Caraíva, que você vai sendo guiado pelas falésias. Então, de todo o país que eu conheço, essa região do sul da Bahia, o mar, a cor do mar, a cor do céu e a cor da areia, principalmente ali naquele trecho Pitinga e Itaípe, é o melhor lugar do mundo. E agora a gente também vai jantar, vamos provar a comida do Cajuá Cozinha. Vou te oferecer um arroz de polvo. Ai, adoro.
Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo, sou chefe de cozinha aqui do Cajuá. Agradeço a visita de vocês aqui, sejam Ficamos muito bem-vindos. sabendo que é tudo muito maravilhoso, né? Então a gente está assim, todo mundo morrendo de vontade de provar. A gente trabalha bastante assim com a qualidade dos ingredientes para trazer para vocês na mesa algo realmente diferente, com bastante sabor, frescor. Então a gente trabalha bastante nesse sentido, né? Que legal. E eu trouxe aqui para vocês, aqui é um sandubinha de polvo. A gente tem o pão brioche, é novidade. Tem pão brioche, uma caminha com uma salada de coentro, abacate, o polvo que a gente faz ele em panela aberta, com uma cocção bem lenta. E daí ele leva um molho lambão, que é bem tradicional, é um vinagrete picante, bem típico aqui da Bahia. E um picles de maxixe. Eu fiquei à vontade para provar. Vamos provar. Depois de sair do Cajuá, era hora de caminhar um pouco mais. Arraial pede isso, andar sem pressa, deixar o caminho conduzir. A Rua do Mucugê, principal e mais movimentada, reúne lojinhas, cores, aromas, sotaques. Turistas, moradores, visitantes de perto e de longe dividem o mesmo espaço num vai e vem que traduz o espírito do lugar. Foi ali que conheci a Ambê, uma loja super hypada que chama a atenção logo na vitrine e conquista ainda mais quando a gente entra. À frente do negócio está a poderosa Ângela Bergo e sua filha Gi. Ela é uma paulista que, assim como tantos outros, se encantou por Arraial e decidiu ficar. Morar aqui é morar no paraíso. Tudo é muito perto, tudo é muito fácil, só que quem pensa que quem vem para trabalhar trabalha menos, está mentindo. Trabalho muito mais do que eu trabalhava em São Paulo. Eu não tenho mais 1h30 de trânsito para ir, 1h30 para voltar. Então eu tenho 3 horas a mais, gente, de trabalho, de muito trabalho. E com todo esse meu trabalho, em 9 anos que eu estou aqui, eu vim para cá tendo uma loja só. Hoje eu tenho 7 lojas. E uma hospedaria também. Então a minha vida é toda aqui praticamente. A produção é toda em São Paulo, mas as lojas são todas aqui. Então aqui é muito melhor, qualidade de vida, as pessoas, ter negócio, a confiança, a liberdade de você poder andar com o seu vidro aberto do seu carro, de andar com o celular na mão, de poder entrar no mar e deixar suas coisas na areia. Lógico que você também não vai deixar tudo, mas aqui não tem perigo, a gente não tem problemas aqui. E as pessoas, né? Eu acho que aqui a gente volta para um lugar que deveria ser em qualquer lugar, que é sair em qualquer horário de casa, com todo cuidado, mas assim, sair em qualquer horário, ter uma vida mais livre, mais tranquila, com uma qualidade de vida, ter o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, que não tem cidade grande, né? São Paulo a gente não tinha isso, era só trabalho, É um vilarejo aqui, né? Aqui é um vilarejo. Eu acredito no meu trabalho, muito no meu trabalho, muito. Eu gosto muito do que eu faço. E ou você faz com paixão, ou é melhor nem fazer, né? Na pandemia, nós abrimos 2 lojas, reformamos todas as outras, fizemos a pousada. Foi uma doideira aqui na pandemia pra mim. Eu fiquei tão feliz, que era só eu aqui nessa Mucugê, ela, andando para lá e para cá, e trabalha aqui, trabalha ali, e várias pessoas falam, nossa, você tem uma loja, você está abrindo outra, o que você tem para indicar na cidade? Então, assim, eu acho isso muito gostoso quando você pode indicar para outras pessoas e alertar muita gente que eu tentei a não fechar na pandemia. Teve muita gente que fechou aqui e que se arrependeu depois. Medo da pandemia, medo do futuro, né? Medo do futuro. E eu estava achando que o futuro ia ser o máximo. Como sempre, eu sempre acho que amanhã vai ser um dia melhor. Ângela é uma empresária que entende de moda, comportamento e principalmente de pessoas. A Ambê não é só uma loja, é experiência, identidade, curadoria. Cada peça parece carregar um pouco da energia do lugar. Aqui na Bahia, a minha equipe está comigo, quem entrou dificilmente sai, se sai volta. Eu tenho uma equipe muito boa. E eu acho que um grande diferencial é esse negócio de assim, não é só a empresa. As pessoas que trabalham com a gente, elas enxergam a Ângela como pessoa, enxergam a Giovana enquanto pessoa também. E a gente é a mesma coisa, a gente sabe da vida, a gente está presente na vida de cada um, sabe? Entre uma conversa e outra, fica claro que o sucesso não veio por acaso.
Veio da coragem de recomeçar, da sensibilidade de entender o lugar e da vontade de construir algo que fizesse sentido, tanto para quem vive quanto para quem chega. Sem medo. Uma mulher de coragem. Tenha medo do futuro, mulherada. Não pode. Não tenha medo de você. Não tenha medo de botar a mulher que tem aí dentro pra fora. Só vai. E não olha pra trás, vai. Vai. Se tropeçar, levanta. Tropeçar de novo, levanta de novo. É tropeço atrás de tropeço. Mas assim vai, levanta. Os dias em Arraial da Ajuda não são apenas viagem. São experiências que eu levo pra vida. Arraial me ensinou mais uma vez que viver bem é estar inteiro onde se está. É ouvir histórias, dividir afetos e respeitar o tempo das coisas. É isso que a gente faz quando viaja com o olhar atento e o coração aberto. E na semana que vem, a nossa expedição verão continua. E você ainda vai conhecer uma designer de joias, um mineiro que criou um restaurante conceito de frutos do mar e uma baiana estilista de Salvador que criou a Capitu e faz sucesso com sua loja de roupas. Porque, meus amores, viajar é isso, descobrir lugares, valorizar talentos e se inspirar em quem faz da própria história o seu caminho. E aí, curtiu? Gente, Porto Seguro é um luxo mesmo, um lugar maravilhoso, muito bonito, que todo ano, durante o ano inteiro, atrai gente de todos os lugares. Então, olha, fica aí o convite para você também, se não conhecer, ir conhecer e se divertir bastante. Um beijo, o programa vai ficar por aqui. Sábado que vem eu tô de volta. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Ah, e tem um convitezinho para você. Aproveita nesse final de semana para curtir as nossas redes sociais. Seguir a gente no nosso Instagram, seguir a gente no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, deixar seu comentário. Claro, sua sugestão de pauta também é muito importante, viu? Um beijo para você. Bom final de semana, até sábado que vem. Você assistiu o programa Eu e Elas. Oferecimento Sicoob. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? O Sicoob tem tudo para ser seu.